o estabelecimento do paraíso na Terra e a eliminação do mal. Existe um requisito fundamental para transformar este mundo em um paraíso: é eliminar o mal, que está profundamente enraizado na mente da maioria das pessoas. Aqui está algo que é difícil de entender. O bom senso das pessoas, em geral, diz-lhes que rejeitem o mal e tomem cuidado ao entrar em contato com ele. Desde os tempos antigos, eles foram advertidos contra o mal por meio de padrões morais. A educação coloca ênfase principal neste ponto. Os ensinamentos religiosos também têm como princípio encorajar o bem e resistir ao mal. Quando olhamos para o mundo em geral, vemos que os pais avisam seus filhos, maridos e esposas avisam uns aos outros, os empregadores advertem seus empregados e a lei ameaça punição, tudo para prevenir o mal. No entanto, por mais estranho que possa parecer, apesar desses esforços, há na realidade um número incalculavelmente maior de pessoas más do que boas no mundo. A rigor, talvez 9 em cada 10 sejam ruins e dificilmente 1 em 10 seja realmente boa. Embora falemos abertamente de pessoas más, existem vários graus de maldade. 1. O mal que é cometido deliberadamente. 2. O mal que é cometido involuntariamente. 3. O mal que é cometido sob circunstâncias que estão além do controle. E 4. O mal que é cometido na crença errônea do que é bom. Visto que a primeira é óbvia e não precisa de explicação, me referirei apenas às outras 3. O segundo é o tipo mais comum. A terceira é iniciada por primitivos, adultos subnormais ou anormais, ou crianças com retardo mental. O quarto mal é o maior problema, porque esse tipo é cometido aberta e fervorosamente, com a ideia equivocada de que o bem está sendo realizado. Consequentemente, sua influência venenosa é extensa. Vou escrever sobre isso com mais detalhes mais tarde. Por enquanto, vamos considerar o mundo do mal sob o ponto de vista do bem. Um levantamento geral mostra que a quantidade de mal é muito maior do que a quantidade de bem, que o nosso mundo pode muito bem ser chamado de mundo do mal. Pense no fato de que, desde a antiguidade, houve inúmeros registros de pessoas boas sendo perseguidas por pessoas iníquas, mas nenhum caso de um indivíduo iníquo sendo assediado por um bom indivíduo. Os maus têm muitos apoiadores, mas os bons têm poucos. Então, os maus fogem da lei com sucesso e agem abertamente, enquanto os bons geralmente vivem com medo e tremendo. Este é o estado de nossa sociedade até agora. Desta forma, os bons, que são fracos, sempre foram perseguidos pelos maus, que são fortes. A democracia é o resultado natural das lutas sociais contra esta condição ultrajante. Por centenas de anos, o Japão viveu sob um sistema feudal, produzindo uma sociedade predatória, na qual os fortes atacavam os fracos. Felizmente, porém, com a ajuda de potências estrangeiras, ele se transformou em um país democrático. Esse processo pode ser chamado não tanto de crescimento natural, mas de consequência natural. Ele oferece um raro exemplo em que o bem venceu o mal. No entanto, quando visto como um todo aos olhos de muitas pessoas, incluindo eu mesmo, é claro que a democracia ainda não está firmemente enraizada e há muitos vestígios de feudalismo ainda remanescentes na sociedade japonesa. Deixe-me escrever um pouco sobre a relação entre o mal e a civilização, começando com a razão fundamental pela qual o mal promoveu o desenvolvimento da civilização. A história mostra que,
Nos dias antigos e bárbaros, os fortes oprimiam os fracos, privando-os de forma egoísta de sua liberdade e, em seguida, saqueando, torturando e cometendo crimes desenfreadamente entre eles. Como resultado, os fracos recorreram a todos os tipos de medidas defensivas. Individualmente e coletivamente, eles empregaram toda a sua engenhosidade, inventando armas, construindo cercas e paredes e desenvolvendo meios de transportes. Isso ajudou muito o avanço do conhecimento humano. Pessoas mais fracas fizeram acordos entre si a fim de garantir a segurança de suas vidas e propriedades. Estes foram os primórdios dos atuais tratados internacionais. Do ponto de vista social, regras e regulamentos foram feitos para controlar o mal e sua formulação foi desenvolvida nas leis atuais. Na realidade, entretanto, todas essas medidas provaram ser meios inadequados de obliterar o mal da natureza do homem. Do exposto, podemos ver como o conflito persistente entre o bem e o mal continua até o presente. Que mundo infeliz este tem sido! Como todos sabem, inúmeras pessoas boas se tornaram vítimas dessa luta. É com o propósito de aliviar o sofrimento dos bons que grandes líderes religiosos aparecem de tempos em tempos. Os fracos sempre foram perseguidos pelos fortes e não tiveram o poder de controlá-los. Portanto, o que os líderes espirituais fizeram foi aliviar espiritualmente a sensação de insegurança das pessoas boas e oferecer esperança para o futuro, enquanto argumentavam com as pessoas iníquas sobre a lei de causa e efeito e faziam o possível para persuadi-los a arrepender-se. Isso teve algum efeito, mas eles não foram capazes de verificar ou mudar drasticamente a tendência geral. Durante esses mesmos períodos, algumas pessoas têm feito progresso científico e material para prevenir ou corrigir desastres derivados do mal. Eles têm tentado alcançar seus objetivos através do avanço da civilização material. Como resultado, a civilização fez mais progresso e se desenvolveu mais do que se poderia esperar. No entanto, isso não só se provou inútil na realização do propósito original, a prevenção do mal, mas as forças do mal passaram a fazer uso da ciência avançada para mostrar sua brutalidade em uma escala cada vez mais ampliada. Isso fez com que as guerras se tornassem mais massivas até que finalmente deram à luz um monstro horrível como a bomba atômica. Agora que a situação se desenvolveu a este ponto, podemos dizer que a guerra está se tornando cada vez mais inaceitável. Falando francamente, o mal que ajudou a civilização material a avançar está agora trazendo uma era em que, em breve, será uma impossibilidade total. Isso é realmente uma ironia. Claro, podemos ver claramente que na base de tudo isso está a profunda providência de Deus. Desnecessário dizer que tanto os indivíduos que estão do lado da civilização espiritual, quanto aqueles que estão do lado da civilização material, anseiam por um mundo ideal de paz e felicidade. Este é apenas o ideal do homem, sem perspectiva aparente de sua realização, de modo que muitas pessoas pensantes são levadas ao ceticismo e estão em completa ruína. Alguns buscam respostas na religião, enquanto outros tentam resolver o enigma por meio da filosofia. A maioria das pessoas está convencida de que a solução só será alcançada pelo progresso da ciência, mas, como não há perspectivas seguras, a humanidade vive sem respostas e continua sofrendo. Acho que é hora de dar uma explicação completa sobre como será o futuro do mundo.
Se o mal é a causa fundamental da infelicidade do homem, deve surgir a pergunta: por que Deus o criou? Então, esta questão tem incomodado a mente do homem através dos tempos. Finalmente, a resposta foi revelada a mim por Deus, e eu vou torná-la conhecida a você. Em primeiro lugar, muitas pessoas desejam saber por que o mal foi necessário até agora. A razão é que a civilização material progrediu e atingiu seu estágio atual por causa do conflito entre o bem e o mal. Não é inesperado? Mas essa razão pouco sonhada é realmente verdadeira. Nesse sentido, vamos primeiro considerar a guerra, visto que a guerra está entre os maiores desastres da humanidade, envolvendo grandes perdas de vidas. O homem temeu que ela estourasse e envidou todos os esforços para evitar esse horror, sobrecarregando toda a sua engenhosidade. Isso contribuiu, em grande medida, para o desenvolvimento da civilização. A história nos mostra que, uma vez que uma guerra terminou, todos os países envolvidos, sejam vitoriosos ou derrotados, experimentaram um rápido desenvolvimento. No entanto, se uma guerra progredisse a extremos e continuasse por um longo período de tempo, os países envolvidos não poderiam deixar de ser arruinados e sua civilização destruída. Deus sempre para a guerra em um certo ponto e traz uma condição pacífica. Dessa forma, guerra e paz vêm ocorrendo alternadamente até agora. Este tem sido o estado da história mundial. Encontramos a mesma verdade na condição da sociedade. Os criminosos e as autoridades legais estão sempre tendo disputas de juízo, judiciais, por assim dizer. Os problemas entre os indivíduos também são causados por conflitos entre o bem e o mal. Tenho certeza de que você pode ver que os esforços que os homens têm feito para solucionar esses problemas têm sido elementos importantes para o avanço do conhecimento humano. Assim, uma vez que compreendamos o fato de que a civilização avança por meio de conflitos entre o bem e o mal, percebemos que o mal foi necessário até agora. Devemos saber, entretanto, que sua necessidade não é infinita. Definitivamente há um limite para isso. Vou explicar esse ponto passo a passo, mas a coisa mais importante a saber é o propósito do Deus Supremo, que preside nosso mundo. Filosoficamente, ele pode ser chamado de ser absoluto ou vontade cósmica. O fim do mundo, profetizado por Jesus e fundadores de outras religiões, nada mais é do que o fim do mundo do mal. E o que virá depois disso é o mundo ideal, o paraíso na terra, na qual a doença, a pobreza e os conflitos serão completamente erradicados. Será um mundo cheio de verdade, virtude e beleza, um mundo de Maitreya, como profetizado pelo Buda. Existem vários outros nomes para este mundo, mas eles significam a mesma coisa. Para construir um lugar tão maravilhoso, são necessários preparativos adequados, isto é, todas as condições devem ser atingidas tanto espiritual quanto materialmente, condições que são suficientes para criar um novo mundo. Para este propósito, em seu plano, Deus fez com que o aprimoramento material se manifestasse antes do aprimoramento espiritual. A razão é que o aperfeiçoamento espiritual pode ser efetuado instantaneamente, ao passo que o aperfeiçoamento material é trabalhoso e requer muito tempo. Com o propósito de fazer o progresso da civilização material, Deus fez com que o homem desconsiderasse sua existência e a existência de todas as coisas espirituais para que o homem pudesse concentrar sua atenção no material. É assim que o ateísmo surgiu. O ateísmo era essencial para que o mal crescesse e prosperasse.
ganhando poder dessa forma, o mal atormentou os bons cada vez mais. Continuou a combatê-lo até que a humanidade foi levada para o abismo da miséria. O homem sempre esteve em processo de luta para sair das profundezas de sua agonia. Este tem sido um grande estímulo para o desenvolvimento da civilização. Então, tal processo, embora miserável, não poderia ter sido ajudado. Acho que agora você entende o significado fundamental do bem e do mal. Como mencionei antes, o tempo finalmente chegou. O tempo é agora, em que o mal está se tornando desnecessário. Esta não é minha suposição pessoal, mas uma situação real que apresenta um sério desafio. Quer todos acreditem ou não, já está se tornando óbvio para alguns. Uma manifestação é o progresso notável da ciência atômica. Se uma guerra começasse agora, não seria mais uma guerra no sentido comum, mas uma destruição total de tudo, a aniquilação da humanidade. Para dizer a verdade, isso indica que é hora de o mal ser colocado sob controle total. Por isso devemos ficar felizes com isso. Além disso, como resultado dessa mudança, a maré mudará e nossa civilização, que as forças do mal utilizaram para atender aos seus desejos, estará sob o controle das forças boas. Estamos agora entrando no estágio em que o paraíso na Terra será estabelecido. 13 de agosto de 1952.